chegue mais. É na fase da infância que o nosso cérebro forma diversas habilidades importantes para toda a vida. E os livros têm papel fundamental nesse desenvolvimento. Com certeza, gente. Sabendo disso, por que será que as crianças estão lendo cada vez menos, né? Será que é falta de incentivo dos pais? Ou a escola tem proporcionado poucos momentos de leitura? Ou ainda, será que é um reflexo geral do nosso país, que já perdeu mais de 7 milhões de leitores nos últimos anos? Vamos entender um pouquinho por que as crianças estão lendo menos. Quem nos explica é a psicopedagoga Maria Eduarda Gaia. Seja muito bem-vinda. Olá! Olá, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, linda? Seja bem-vinda. Fica à vontade. Por favor. Obrigada. Olha que sala gostosa. Isso aqui Delícia. já é um primeiro passo para fazer com que as crianças gostem, né? E se sintam estimuladas, não é verdade? Maravilhoso. Esse é o nosso universo, né? Partindo do lúdico. A leitura faz muito mais sentido quando ela acontece dessa forma. Verdade. E quando a gente fala de leitura, a gente fica pensando muito nos benefícios da educação. Sim. Mas é muito mais amplo do que a gente imagina. Quais são os benefícios da leitura, principalmente na infância? Quando a gente expõe as crianças à leitura desde cedo, pensando quando o bebezinho também, que a gente pensa na parte motora, trabalhar motor, incentivar o tummy time delas, a gente pode estar inserindo livros também desde cedo com elas. Então, esses benefícios que a gente vai trazendo para eles, expondo a leitura, trazendo bons momentos, é maravilhoso para eles desde cedo. A gente vai estimulando, vai apresentando o universo, vai trazendo novas habilidades para eles. Desde novinho. Desde novinho, então não tem idade certa, porque quando a gente pensa em um bebê, é claro que ele não vai estar lendo. Sim. Mas só aquele momento do pai e da mãe estar junto com o livro, né, aquele hábito de abrir as páginas, o cheirinho do livro, tudo isso já vai fazendo com que a criança se sinta familiarizada com aquele universo? Com certeza. A gente precisa inserir a leitura de forma natural para as crianças. Quando a gente coloca dentro da rotina, momentos com a família, leitura compartilhada, é maravilhoso e 100% funcional. A gente consegue acessá-los desde novinho. Mesmo que ele não saiba ler, quando a gente fala da leitura, a gente pensa sempre na parte da alfabetização. Mas existe muito mais, né? A gente consegue, com a leitura, trabalhar vocabulário, uma criança que consegue se expressar, se comunicar melhor. Então, não só nessa parte, mas a gente desenvolve outras habilidades também com eles. É interessante porque na leitura, né, principalmente se são livros infantis, a gente tem imagens, né? E a criança lê imagens, né? Sim. Então também tem essa coisa de repente, ela não sabe ler, Com mas certeza. ela pode ir até um lugar e falar assim, tartaruga, né? Porque eu já vi. Enfim, isso exato. também é um incentivo e é uma forma também de alfabetização, por exemplo? Sim, com certeza. Pelas imagens, pelas onomatopeias presentes no livro, que são os sons que aparecem, a gente consegue ir estimulando também, além da leitura funcional, que é quando a criança decodifica tudo que está ali dentro do livro, né? Então, pelas imagens, por exemplo, o livro 3D que está aí pertinho de você, chama a atenção, né? É uma coisa para fora, é um livro que expande, é muito legal. Os livros sensoriais também, para os bebês principalmente, que têm sensações, expande as possibilidades da leitura. A interpretação, né, quando você vê ali uma imagem, cada criança talvez vai interpretar de uma maneira diferente aquela história de acordo com o universo dela, com a rotina dela, isso também é muito único, né? Exato, e a criatividade, né, quando uma criança está lendo, ela está exposta aos livros, ela imagina, então tem cenários, diferente da tela, que a gente tem a dopamina rápida, o estímulo rápido ali, a gente tem a leitura, opa, a criança lê ali, tá, é aquele personagem, talvez o livro não tenha tanta ilustração, e aí ela pensa, mas como será que é? Então ela vai ter que ser criativa, vai ter que imaginar, vai ter que criar cenários na mente, vai expandir uma possibilidade de universos ali na cabecinha dela. Que delícia. Quando a gente fala de incentivo, né? Por que as crianças, e acho que todos nós, estamos lendo menos? Sim, estamos, né? Você citou um pouco da pesquisa ali no começo. A gente está lendo muito menos porque não necessariamente a gente pensando somente nas telas, mas também a rotina, né? Hoje a nossa vida, ela é muito acelerada. Os pais pegam a criança, leva para a escola, vai trabalhar, dá conta da rotina de casa também. Então, às vezes a gente fica tão sobrecarregado também e é fácil a gente falar, é a tela, mas nem sempre. A nossa rotina também, às vezes, pesa muito. Então, se a gente conseguir colocar ali na rotina 10 minutinhos de leitura compartilhada, na hora de dormir, senta ali junto com o filho, faz uma leitura junto, isso já vai criando interesse, já vai desenvolvendo a vontade da criança
gosta de ler e também um exemplo em casa, né? Se um pai que gosta de ler, que tem os momentos ali junto, tem o hábito de comprar livro junto com o filho, isso faz total diferença. Tudo dá trabalho, né? Sim. Quando você vai começar um novo projeto, incentivar seu filho a ler, vai dar trabalho no começo. Existe uma maneira de fazer com que as crianças se interessem mais pelos livros? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa, até já comentei aqui no programa, que tenho muita dificuldade de ler, de me concentrar, de buscar um assunto que eu goste. Então, a minha estratégia sempre é ir por temas que eu goste muito. Isso para a criança também é uma opção? Por exemplo, aquela criança que é vidrada em dinossauro ou gosta muito de boneca. É uma boa estratégia? Perfeita essa estratégia. Em consultório também, e quando eu estava em sala de aula até o último ano, eu observava muito isso. Quando a gente parte do interesse da criança, faz muito mais sentido. Então pode ser, você comprou um livro que você achou maravilhoso para o seu filho, mas às vezes para ele não faz tanto sentido, não é tão atrativo. Então se você convidar, levar em bibliotecas municipais, que a gente tem esses espaços até hoje, que a gente perdeu o costume de visitar, né? Sim. Então se a gente leva a criança para esses locais, se você leva para comprar, pensa, olha, meu filho gosta muito de tal super-herói, meu filho gosta de tal personagem. Se a gente partir do interesse dele, faz muito sentido. E aí a gente consegue ir expandindo isso depois na rotina. Ler é ler qualquer coisa? Porque a gente tem aqui, por exemplo, os gibis, né? Tem aqui outros tipos de livrinhos, tem esses 3D. Qualquer leitura é válida? Perdão, é válido. Mas a gente precisa trazer essa parte do sentido mesmo. Quando a criança está aprendendo alguma coisa na escola, a gente observa que tem a temática da escola que está dentro do esperado do cronograma. Mas a gente precisa colocar na rotina, dentro de casa também, para ter esses momentos que a leitura seja à vontade. Porque quando a gente fala de leitura, a gente pensa direto na alfabetização, Sim. no processo que a criança está lendo, fazendo o conteúdo da escola, e não necessariamente, né? A leitura está presente no nosso universo. Onde a gente vai, a gente consegue ler. Tem outdoors, tem no shopping, você tem um enunciado das lojas, que são os ambientes que a gente está mais inserido junto com as crianças. Então, a leitura vai além. A gente lê livros, a gente lê o tempo todo. Então, a gente tem que estimular a criatividade da criança e estar sempre atento, expondo ela a esse universo nosso, que tem letras e diferentes formas de comunicação por toda a parte. Sim. Uma opção muito legal e que a Abby tem uma história também bacana para contar, que são os gibis. Eu me lembro quando criança ia viajar com os meus pais e a gente parava num posto específico de gasolina para comprar o gibi. E daí eu e a minha irmã íamos no banco de trás, né, claro, deitar assim atravessado, porque lá naquela época não era assim tão a questão de cinto de segurança. Olha o absurdo. E íamos lendo gibis. E aquilo era muito legal. E a Abby também, né? Tem a questão dos gibis. Minha mãe alfabetizou crianças, né? Por causa dos gibis, da turminha da Mônica, enfim. E em casa tinha muito, né? E tinha aquela coisa das férias. Tinha os almanaques, que eram gibis grandes, Sim. enfim, que você esperava para poder ler. E Colecionava, isso é interessante. né? Colecionava vários, assim. Isso é bem legal, né? A gente tem um comentário para você. Coloca pra gente, diretora. Vamos lá. A Elza, ela falou, boa tarde, viva a tarde, essa pauta é maravilhosa. Minha neta tem 4 anos, acho lindo. Todas as noites ela pega um livro diferente e diz, papai, você pode ler essa história para mim? E assim, né, eu penso que a cada dia ela tem, né, um interesse na leitura. Eu, como vovó coruja, fico encantada. Olha a fotinha dela, que linda. Bonitinha, gente, muito fofa. Tem perguntinha também, coloca pra gente, diretora. Boa tarde. Eu adoro contar histórias para minha filha. Isso pode ajudar no interesse dela em ler mais? É a Laura que pergunta para você. Perfeita, essa pergunta é excelente. Ajuda a criança, principalmente quando ela está começando a ler, ela ter um adulto leitor ali junto com ela, que vai conduzindo essa leitura, torna tudo mais leve. Não tem aquela pressão de, tem palavras que eu ainda não sei ler, e eu então não quero ler, porque eu não sei ler. Tem algumas palavras que é mais difíceis. A gente tem as sílabas complexas, que às vezes tem LH, NH, com mais de 2 letras, que às vezes para a criança que está nessa etapa de alfabetização, nesse comecinho ali, é mais difícil. Então ele tem esse comportamento de fuga, não vou ler porque eu não sei. Então quando a gente tem um adulto conduzindo essa leitura, além de aumentar o vínculo afetivo dessa família, ter um bom momento de qualidade ali,
a criança vai se sentir segura e ela vai decodificando palavras que talvez ela não conseguia ler ainda, ela vai aprendendo junto. Maravilhoso, excelente. A gente viu, você trouxe uma reguinha isso aqui, que eu ia falar né? também. Como que funciona Como essa que questão funciona? da régua? Essa estratégia é uma estratégia psicopedagógica que eu implementei lá no consultório. Eu tenho uma paciente que eu observava durante a leitura que o que acontecia? Ela decodifica as palavras, lê normalmente, mas ela se perdia entre uma linha ou outra. E não necessariamente pensando em alguma criança com transtorno ou não. Para criança típica mesmo, é uma excelente ferramenta. Eu vou pegar um livro que tem mais palavrinhas aqui para vocês verem. Quando a gente coloca ela tem aqui vazado no meio, ela é vazada aqui. Essa é de menina, né? Tenho até uma logo aqui. Quando a gente delimita ela aqui... Pode mostrar aqui, pra olha, tá do seu ladinho. Show! A gente delimita o espaço, a criança se orienta com mais clareza e não se perde no livro. Foca, né? Então, tanto para livros de letras maiores, para letras menores, como esses também, a criança não se perde. Gente, isso é bom até para adulto, viu? Sim, Porque tem hora que a gente excelente. fica perdido mesmo, esquece até a linha que você Aqui. tava, né? Quando a gente está cansado também, nossa visão já está mais cansada, a gente começa a embaralhar as palavras. Isso aqui é uma excelente... Isso é uma excelente estratégia para gente. Nossa, adorei. Ótimo. E é um recurso super barato. A gente É fácil de encontrar? Fácil de encontrar. Régua de leitura. Pesquisou na internet, no site que você está familiarizado a fazer compras online. Pesquisou régua de leitura, você encontra essas personalizadas, lisas. Tem outras marcas que já estão expandindo também para essa parte sensorial, pensando nas crianças que têm algum transtorno também. Então, as marcas estão trazendo mais materiais adaptados para o mercado. Essa aqui é feita por uma impressora 3D. É um vendedor de 3D online que eu comprei. E é excelente, eu usei com ela, foi super funcional. Eu comprei duas, deixei uma em consultório e trouxe aqui para vocês hoje. E deixei uma para ela levar para a escola também. E aí, em contato com a família, com a professora, ajudou muito. Que legal. bacana. Eu sei que Maravilhoso. você também trouxe um jogo. Sim, é o Super Criança. Esse aqui eu utilizava quando eu ainda estava em sala de aula. O Super Criança, ele tem várias missões aqui dentro. Ai, que legal! Então, são várias cartinhas. E aí você pode colocar na sua casa, na sala de aula, se você atende em consultório é mais difícil porque às vezes precisa da interação de mais de uma criança. E aí cada cartinha, todos os dias, dá uma missão para essa criança fazer. Você faz ali, sorteia e cada dia você faz isso com a criança. E aí cada dia você faz uma, ó, essa por exemplo, mais um amigo para conta. E aí deu uma missão aqui, ó, para você se apresentar, dar o seu nome, sua idade, fazer perguntas, buscando coisas em comum, buscando a interação mesmo. E ela tem bastante texto. Todas essas cartinhas, elas têm bastante texto por aqui. Então, a criança vai ler, vai ter que interpretar essas informações que estão aqui. Exige um pouquinho mais de treino, uma criança que já esteja mais avançada na leitura. Mas ela tem instruções e são missões diárias que ela precisa fazer, em contato com outras crianças ou com a família. É demais. bem legal. E tem Tem várias. interação social aí também, né? Interação social, exato. Então, um amiguinho pode ajudar o outro, não conseguiu decifrar qual mensagem que está aqui, pede para o outro amigo ler também. E a diversão, o desafio, né? Você desafiar a criança faz com que ela fique estimulada a completar o desafio. Com certeza. E criança gosta de desafio. Tudo que é muito monótono, repetitivo, vai abaixando o interesse. A gente adulto também, né? Principal, mas a criança é movimento, criança não para, tá em constante mudança. Hoje ela gosta, esse é o livro favorito dela, amanhã talvez não, e ela queira ler esse, seja esse para sempre. Tudo muda muito rápido na cabecinha de uma criança, né? Porque ela tá recebendo muita informação a todo tempo. E ela tá formando a personalidade, os interesses, tudo muda. Se fosse para você dar algumas diquinhas práticas para quem está em casa, para fazer isso em casa com as crianças, quais dicas você daria? Primordial é estabelecer uma rotina com o seu filho em casa de leitura. Pensando não em tornar isso maçante, uma obrigação, mas como um momento mesmo, diário. Então, ter uma rotina,
ter uma meta de leitura por mês. Você pode colocar um sistema de recompensa, mas não que a criança enxergue diretamente como uma troca. Olha, se eu fizer, eu vou ganhar tal coisa. Não é muito legal a gente negociar hábitos, né? Então, se a gente consegue colocar ali para a criança que seja de uma forma natural, tem a rotina, a gente dá um modelo em casa também, que ela tenha contato com o pai, a mãe, lendo, as pessoas que moram junto, vai ser excelente. E aí a gente compra livros também do interesse, os gibis que são maravilhosos, porque pensando, né, em gibi, é gostoso, é atrativo, é rápido. Dentro de alguns tem várias histórias e os gibis também preparam a gente para a vida adulta, né? Preparam. Porque vestibular, prova, a gente tem muitas tirinhas clássicas da Mafalda, por exemplo, né? A gente precisa ter um certo nível de interpretação, porque às vezes ela deixa um duplo sentido ou uma perguntinha ali no final. Então, se a gente vai dando os gibis, Turma da Mônica, Turminha dos Devotos, eu era assinante quando era criança também da Turminha dos Devotos, eu lia todos os meses, chegava em casa, eu lia todos os meses. Então, legal. a gente vai estimulando a curiosidade, vai sendo maravilhoso a gente ter essa rotina em casa. Muito bom. Obrigada, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, meninas, do convite. Obrigada. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido incentivar muitos papais, mamães, vovós, crianças, né, Sim. a lerem mais para os filhos. Muito obrigada. Obrigada, E os contatos eu. dela estão aparecendo aí na sua tela. Chique. Obrigada. Um beijo pra Obrigada, você, viu? meninas.